a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia, esse é o programa Amigos da Cidade e, como todos os dias, estamos com vocês. Primeiro, agradecendo a Deus pela grande oportunidade de chegar até cada um de vocês e, segundo, agradecer a você por estar nos assistindo, por estar nos prestigiando, por poder receber o que o programa Amigos da Cidade tem todo o interesse de passar a cada família, a cada cidadão, a informação, o conhecimento. E nós temos participado de uma série de reportagens, de entrevistas, de depoimentos sobre um assunto que diz respeito a todos nós e que todos nós como cidadãos e morando numa cidade como Campo Mourão precisamos conhecer. Por isso eu quero dar abertura hoje nesse programa falando primeiro da palavra que comunica a fé, a esperança, o amor e que comunica que nós como cidadãos precisamos estar atentos em fazer aquilo que é correto. Hoje eu escolhi uma palavra bíblica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que diz assim: a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. É a preocupação que Deus tem nessa palavra, Jesus nos mostra isso, que nós façamos aquilo que é correto, que pratiquemos aquilo que é certo. Por isso o nosso convite para cada um hoje, nessa manhã, nesse dia que Deus está nos dando de presente, que você e eu possamos praticar o que é justo, praticar o que é correto. Talvez, às vezes, nós até queremos fazer alguma coisa ou comentar alguma coisa que parece que nos agrada mais, mas isso é justo? Isso é correto? Mesmo que doa na sua carne, mesmo que doa no seu ser pessoal, sempre escolha fazer aquilo que é correto e aquilo que é justo. Por quê? Porque Jesus nos diz nessa palavra que você terá um galardão lá com o Pai Celestial. É a palavra de Deus. Esse é o programa Amigos da Cidade. Fique conosco, nós temos uma entrevista muito especial e eu sou a pastora Juliana. Como eu disse para vocês, o programa Amigos da Cidade sempre tem esse interesse de trazer a informação. Nós fizemos uma série de entrevistas, trouxemos pessoas que vocês conheceram, trouxemos mães que relataram e profissionais na área para estar trazendo, não é um alerta só, mas nos trazendo conhecimento sobre o autismo. Com isso, nós começamos a entender algumas coisas sobre as crianças que nascem, ou jovens e adultos aí que têm o problema do autismo, para que nós possamos conviver com ele, a sociedade possa conviver com essa criança, com esse cidadão. E a importância de todos nós termos essa liberdade de conhecer o fato e saber conviver. E também de prestar um atendimento para as nossas crianças, as crianças que estão nas nossas casas. Por isso hoje eu também trago aqui uma pessoa muito bonita, muito especial, muito agradável, que você vai ter o prazer de receber aí na sua casa, que é uma psicóloga, hoje atuando lá na APAI, em Araruna, e que está trabalhando diretamente com o autismo, com as crianças que têm o autismo. Eu trago aqui a Isabela Piffer. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pastora. É um prazer ter você. Um prazer ter o teu conhecimento em acessibilidade para que as pessoas possam receber aquilo que você pode nos trazer. Eu estou aí para realmente poder ajudar e colaborar com o meu conhecimento, né? Acho que o pouquinho que chegar nas pessoas já ajuda. É importante. Eu tenho dito, sabe, Isabela, que a maior preocupação hoje, inclusive do programa e de alguma coisa que nós temos visto, é que nós, como pessoas, caminhando no dia a dia da nossa vida, da nossa história, tem algumas situações que nós não sabemos lidar. Sim. E que precisamos conhecer para saber lidar. Sim. Né? Por quê? Porque faz parte da nossa cidade, faz parte do nosso bairro, faz parte da nossa escola, da nossa comunidade. Sim. E se nós soubermos lidar, fica muito mais fácil para todas as famílias. Né? Ah, com certeza, para as famílias e para as pessoas com esses problemas, né? Exatamente.
Eu perguntaria para você, dentro da área da psicologia, quais são as características de um autista? Então, pastora, o autismo, ele veio muito à tona agora com essa novela, onde a personagem Linda tinha o diagnóstico, digamos assim, do autismo. Quais são as características clínicas do autismo? O primeiro, que a gente acha o mais importante, é a dificuldade de sociabilização. Não é porque ele não quer sociabilizar, ele tem essa dificuldade dentro dele. Muitas vezes a criança autista, ela até chama um amiguinho para ir na casa dela, para brincar, mas ela brinca um pouquinho, ela larga e ela vai para o mundinho dela, para o quarto dela e deixa as outras crianças. Então a principal característica do autismo é a sociabilização. A segunda característica é a linguagem, que ou eles desenvolvem a linguagem, mas é uma linguagem, como é que eu posso dizer, eles têm muita ecolalia, você fala assim para eles, você está com fome? Ele responde assim, fome. Não é uma linguagem igual eu estou tendo com você. Ele responde, sempre a última palavra que você falou, ele responde. Não, eles têm muita dificuldade nessa comunicação. E muitos dos autistas não desenvolvem a linguagem, porque o autismo ele tem graus, né? Ele vai do severo ao mais ou menos até o autismo leve, né? E a terceira característica clínica do autismo são os comportamentos. Eles têm os comportamentos repetitivos. Se ele gosta de uma bola, ele fica ali o tempo inteiro mexendo com aquela bola. Muitos têm aquele balanço do corpo, né, que eles ficam para frente e para trás, ou ficam de olho nas mãos. Eles sempre têm alguma coisa que chama a atenção deles e que eles não largam aquilo. Aquilo é o que fica. Lá na Paiararuna, por exemplo, nós temos um aluno que ele tem numa corda assim 3 bolinhas e ele fica de olho naquela bolinha o tempo inteiro e não solta aquela bolinha. Ele só coloca do lado para comer. Ele está comendo, você vai tentar pegar a bolinha, ele para de comer e pega as bolinhas dele. Ele consegue com facilidade saber que aquele momento de comer é o momento de comer, ele sente fome. Sente fome, ele senta, come, parou de comer, já pega a bolinha e vai embora com aquela bolinha, ele não solta. Então eles têm esses comportamentos característicos, né? Mas assim, o que aconteceu com a Linda na novela, no começo da novela, ela até apresentou uns comportamentos de autismo, né? Eu lembro de uma cena que ela ficava virando uma bolinha assim, bem nos primeiros capítulos da novela. Mas a evolução dela foi muito rápida. E acho que a gente tem que esclarecer a sociedade que isso não acontece. Inclusive a Sociedade Brasileira de Psiquiatria divulgou uma nota falando a respeito da personagem que o que aconteceu com ela não é a realidade. Isso não acontece. Nas últimas cenas que o rapaz pediu ela em casamento, ela perguntou o que é casamento. Aí ele explicou de uma forma geral, ela falou assim, a Linda quer casar. Não é isso, a nossa realidade não é essa. Por mais que ele tenha um autismo leve, não é assim que acontece, né? Não é numa simples explicação que ele vai entender o que é o casamento. E é importante que as pessoas saibam, porque algumas pessoas podem, né, vivendo o problema, podem achar que uma situação dessa vai acontecer dentro da sua casa. Isso, e podem achar assim, nossa, o tratamento dela foi tão rápido que o meu filho também vai ser. E não é um tratamento longo pro resto da vida. Nós sabemos que o tratamento, pelo que temos visto, que o tratamento diz respeito a vários profissionais em torno dessa criança. Isso, é com a equipe multiprofissional, psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, o médico, o neuro, entra todo mundo nesse tratamento. E a família? Como que a família deve agir? Então, a família, ela fica muito perdida no começo. Aí vem a psicologia para dar esse amparo para essa família e para esclarecer o que é esse autismo, como que ela deve agir. Mas o que a gente busca sempre no autismo? É dar qualidade de vida para essa criança e que ela consiga desenvolver pelo menos as atividades de vida diária dela. Arrumar a cama dela, se trocar, tomar banho, o mínimo que ela puder fazer que já vai ajudar a família. Uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida é o que a gente procura. E um pouco de autonomia, né? Porque muitos, eu digo assim, o convívio que eu tenho na APAE, a maioria são totalmente dependentes, né? E isso exige da família, Exige da família. Aí vem a preocupação, porque a longevidade deles é igual a nossa, eles vivem 80, 90 anos. E quem vai cuidar dessa pessoa depois, né? Exato. Então daí sobra para os irmãos, sobram para os sobrinhos, né? E assim por diante. E assim por diante. Nós vimos esses dias uma entrevista com o Dr. Antônio Carlos sobre o mal de Alzheimer. E que as pessoas que têm Alzheimer, elas não sofrem, elas simplesmente apagaram para um passado, estão vivendo só aquele momento, né? Isso. Então não há um sofrimento. Quem sofre são essas pessoas que estão ao redor.
Mas o autista é diferente. Eu vejo assim que o autista ele não tem consciência que ele é diferente do outro. Sim. Também. Igual as pessoas intelectualmente mais... O cognitivo delas são rebaixados, alunos de APAE, eles não têm a consciência, nossa, eu estudo numa APAE porque eu tenho essa dificuldade, aquela outra, e aquela lá conseguiu ser um profissional. Eles não têm essa consciência. E acredito eu que o autismo também não. Ele vive naquele mundinho como se para ele todo mundo fosse igual, vivesse num mundo igual a ele. Ele não consegue fazer essa diferenciação. Mais ou menos como a gente visualiza, eles não estão ali em sofrimento. Não. Claro que tem alguns momentos que alguns deles se portam assim com, né, agitação. Eles têm, muitos têm esses comportamentos, a autoagressão, de se bater, a agitação. Aí entra até a medicação, o tratamento médico, para ter uma medicação para eles não se machucarem, porque muitos batem a cabeça na parede e acabam se machucando mesmo, né? Então a gente precisa entrar com uma medicação para diminuir isso, esse sofrimento. Mas esse sintoma seria uma agressão que eles tiveram do meio, de repente, o barulho que eles não suportam? Isso, eles têm até, inclusive eles não conseguem escutar muito o barulho, né? Para eles o barulho é muito alto. Então, se vem um barulho muito alto, eles se batem, eles se mordem, né? Aí, para isso, tem que ter a terapeuta ocupacional. Para quê? Para desenvolver uma luva, alguma coisa, porque a maioria leva a mão na boca, se morde, machuca tudo a mão. Sim. Então, tem que ter alguma coisa para impedir ele para levar essa mão na boca, né? Por isso que o tratamento é multiprofissional. E toda a família tem que estar assim bem voltada, né? Desse diagnóstico do autista, nós já vimos que não é feito por um médico só, por um profissional só. Não, é pela equipe multiprofissional. E assim, nos estudos que eu tenho visto, é imprescindível que esse diagnóstico seja feito antes dos 3 anos de idade. Porque quanto mais tarde fizer, pior vai ser para a criança, né? Ela vai deixar de adquirir aqueles conhecimentos que ela poderia ter adquirido. Então, até os 3 anos, os pais, a família tem que estar consciente que algumas coisas a criança tem que estar respondendo. Isso. É assim, os pais começam a perceber que aquele bebezinho não é igual aos outros. Um dos primeiros, tem um estudo até norte-americano que eu li essa semana, fala assim que o bebê autista, por volta dos 2, 3 meses, ele não dirige o olhar para a mãe. Isso é um dos indícios que, juntando com outros comportamentos, claro, vai trazer o diagnóstico do autismo. Mas o bebê autista, ele não estende a mãozinha para a mãe, né? Se alguém faz um barulho, alguma coisa do lado, ele não se importa, ele não olha. E ele é aquele bebê ou muito calmo, muito sonolento, ou muito irritado, que chora demais e muito irritado. Por isso que o diagnóstico tem que ser feito sempre antes, né? E pra gente fazer esse diagnóstico, porque assim, o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Você não tem um exame que você vai lá, tira sangue e aparece. Não tem um exame de neuroimagem que vai dar, teu filho é autista porque apareceu aqui nesse exame. Não, ele é clínico. A criança vem apresentando esses comportamentos, a gente elimina outros transtornos, principalmente, a primeira coisa que a gente tem que eliminar é a surdez. Sim, né? Que às vezes você chama a criança, ela não atende, vamos ver, ou ela tem a surdez, se não for a surdez, pode ser uma das características do autismo. E tem outros transtornos também que a gente tem que eliminar essa possibilidade primeiro, para depois fechar o diagnóstico do autismo. Entendo. Quando nós falamos sobre esse diagnóstico, sobre essa pesquisa, eu perguntaria para você, nós temos na rede pública de saúde essa facilidade? Assim, no teu contexto, você consegue ver isso? Não. E principalmente o que a gente vê lá na APAE, a gente acaba tendo que mandar para Curitiba os alunos, porque daí lá em Curitiba que eles vão fazer todos os exames para descartar as hipóteses, eles vão todos para o Pequeno Príncipe, né? Mas assim, a rede de saúde encaminha para lá, não é particular, mas eles acabam encaminhando para o Pequeno Príncipe, que daí lá já é um tratamento bem completo para poder fechar o diagnóstico. Puxa, entendo. E isso é uma dificuldade, porque até para você levar uma criança autista a tantos quilômetros longe, também é um transtorno, porque eles não têm essa facilidade de sair do seu ambiente. Não, isso é uma das características do autista também. Quando qualquer coisinha no ambiente muda, eles reagem com isso, né? Por exemplo, se muda a professora dele de um ano para o outro, a gente já sabe que tal e tal aluno vão reagir com isso. Aí eles vão ter os comportamentos de agressão, uma coisa ou outra. Se dentro de casa alguma coisa muda, ele apresenta esses comportamentos, né? Ele precisa de uma rotina, né? Precisa de uma das rotina. Das mesmas pessoas em volta Das dele. mesmas pessoas em volta e da rotina. Por isso a importância da APAE. Por isso a importância da APAE, porque assim, como o autismo é dividido em graus, tem o severo, o médio e o mais leve, o que é severo, que ele não fala, que ele realmente não faz nada, ele vai para a APAE, para no mínimo conseguir
conseguir desenvolver um comportamento com ele. No mínimo, ele conseguir se trocar. Né? Se a gente conseguir fazer isso com ele, já é um avanço. Porque nós entendemos que hoje a PAI consegue oferecer isso. Consegue, porque a gente tem as técnicas adequadas para isso, né? Nós tivemos um conflito muito grande sobre a inclusão, né? E que, de repente, as APAIs estavam vistas de uma forma diferente por algumas pessoas, algumas autoridades até. Sim. E isso nos preocupou, porque nós entendemos que a PAI, ela passou a existir porque havia uma necessidade. Lógico. Senão ela não existiria. Lógico. Então a sociedade tinha uma necessidade de que houvesse a PAI para que essas crianças fossem verdadeiramente amparadas. Porque não tem como você colocar esse autista que não fala, que ele não faz nada numa escola regular. Como que você vai colocar ele numa primeira série? Esse autista ele vai ficar sentado lá, coitado. Na verdade é a exclusão dele. Exato, não somos contra a inclusão, mas eu acho que alguém até falou aqui no programa, numa das nossas entrevistas, que é necessário que haja uma verificação e que a própria equipe da PAI possa dizer que essa criança tem condições de estar. Isso, né? E isso a gente realiza anualmente. A gente percebeu, esse está tendo um pouco mais de condição de ir, vamos colocar ele meio período na outra escola para ver como é que tá. Né? Se bem que a gente tem muita dificuldade das escolas aceitarem esses alunos. As escolas não estão preparadas? Não estão preparadas, né? Mas a gente realmente faz esse processo, porque eu realmente acredito que se o aluno tem condição de ir para uma escola regular, ele tem que ir. É importante para ele ir, Também sim. achamos assim. Mas achamos dessa mesma forma, que assim como é importante estar ali, que os colegas saibam conviver, e que famílias saibam conviver, e que a própria escola saiba agir com essa criança, é importante que ela também tenha esse suporte maravilhoso que a PAI entrega. Sim. Porque se ficar só naquela situação de estar ali na escola e de repente deixar de ser atendido da forma certa e deixar de estar na PAI, vai fazer falta para ela. Vai fazer. Ele pode regredir, né, com tudo isso. Nós estamos falando de criança, mas na verdade nós temos adultos, né? Adultos autistas. E que a PAI também oferece todo o atendimento. Sim, sim. Inclusive em Araruama, a maioria dos nossos autistas são adultos. E são aqueles que foram demorando para ter o diagnóstico, a hora que viu já tinha aquele prejuízo enorme, que chega lá que o pouquinho que a gente conseguir fazer por eles já é bastante. Né? Eles ficam durante o dia e vão embora à tarde. Isso. Todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias, segunda a sexta. Se não fosse assim, como seria a vida deles? Ficariam em casa excluídos, né? Excluídos, sentados, sem uma atividade própria. Isso. Isso. Olha, eu tenho conversado aqui com a doutora, psicóloga Isabela Piffer, e ela tem nos trazido assim informações importantíssimas sobre o autismo e esse trabalho que esse grupo de pessoas, principalmente dentro da PAI, tem oferecido de forma extraordinária. Tá? Graças a Deus que existe a PAI. Graças a Deus. E agora, pelo que eu tenho acompanhado aquele movimento que iriam fechar as APAIs, não vai mais. Já encerrou essa conversa agora. Muito importante isso. Como nós dissemos, não somos contra a inclusão, mas somos contra que feche a APAI. Porque a inclusão tem que acontecer para aquele que tem condições. Porque para o aluno que não tem condições, não é inclusão colocar ele na escola. Vai ser uma exclusão ele lá dentro. Com certeza. Isabela, gostaria que você usasse esse último minuto que nós temos no programa para que você deixasse uma mensagem para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo, naquilo que está no seu coração, no atendimento que você faz, como você consegue enxergar, o que essas famílias podem fazer, tanto como um alerta ou como um amparo. Como alerta, eu deixo assim para as pessoas, pastora, que se as crianças, elas têm os marcos do desenvolvimento. Até um ano e pouco tem que estar andando, 2 anos tem que estar falando alguma coisa. Para os pais ficarem de olho nisso e acompanhar. Porque acontece muito da criança ter 4 anos e a mãe fala assim, nossa, mas ele não falou ainda, mas ele vai falar. Sabe, eu acho que os pais, quem tem criança, tem que ficar de olho em algum comportamento diferente. Se a criança não apresenta características iguais às outras crianças normais, e procurar uma ajuda, né? Quanto antes procurar ajuda, antes esse filho vai estar sendo beneficiado. Será melhor para ele. Muito obrigada. Obrigada a você, Sua professora. atenção foi excelente. Obrigada. Amigos da cidade te agradecem, né? Nós vamos ao nosso momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos entrando nesse momento da oração
E essa oração é feita com todos e para todos. Não é para alguns ou para outros, mas é para alcançar todos aqueles que creem no teu nome, no teu poder e na tua autoridade. Que creem no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, que creem na tua palavra, a Bíblia Sagrada. É para todos aqueles que têm o seu coração agora aberto, acreditando que se pedirmos, tudo é possível. E muitas pessoas estão comigo nesse momento, intercedendo por filhos, por marido, por esposa, por pais, por cidadãos, por pessoas que são conhecidas. Muitas são as situações. Pessoas que pedem por aqueles que estão doentes, que precisam de um socorro imediato, que a medicina está fazendo tudo o que é possível, mas já não consegue alcançar. Eu quero pedir também por esta pessoa. E quero pedir que o Senhor, no teu poder e na tua autoridade, possa alcançar, possa curar, possa libertar, possa restaurar tanto aquele que sofre, que está doente, como também aquele que pede por um problema que está enfrentando com seus filhos, com sua família. Deus, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, onipotente e onisciente. O Senhor é o Deus da verdade e da justiça. E eu sei que o Senhor tem propósitos. E o teu propósito é para hoje, é para esse momento. Por isso, eu estou apresentando ao Senhor cada uma destas vidas. E eu estou crendo que o Senhor está alcançando. E quando o Senhor alcança, é para fazer um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito a Deus, porque nós somos frutos de um milagre. Conversando com a Isabela aqui, me lembrava muito bem da mãe dela, que é um fruto de milagre. E eu sei que muitas pessoas são frutos de milagre. Que Deus te abençoe, que você creia no milagre e que você entenda, como eu tenho que entender, que nós temos que fazer a nossa parte. Se nós temos que fazer uma caminhada, nós temos que fazer essa caminhada com as nossas forças. Agora, se eu não tenho mais como, eu não tenho mais força de continuar a caminhada, eu posso pedir socorro para Deus. Ele vai me ajudar a conseguir chegar até onde eu quero chegar. Então, faça a sua parte e peça para que Deus te ajude a fazer aquilo que você não consegue fazer. Que Deus te abençoe. Esse é o programa Amigos da Cidade e nós voltaremos amanhã com uma nova mensagem. Passar todo dia que a gente